O Flamengo é um time, muita gente coloca como favorito ao título, mas se tem uma crítica que se faz ao Flamengo do Felipe Luiz é que às vezes cria chance, mas não faz mais gols. É isso. Acho que o torcedor olha para esse Flamengo dessa forma, assim. Nos últimos jogos, a tendência foi bem essa, assim, o Flamengo que produzia muito, mas na hora de fazer o gol, de conseguir o resultado, né, enfim, as coisas não acabavam não acontecendo. E foi o que a gente acabou vendo nesse confronto contra o Internacional. O primeiro tempo muito equilibrado, o Inter até criando um pouco mais de possibilidades, mas aí no segundo tempo o Flamengo cria muito, o Flamengo tem um controle do jogo. O Flamengo, se a gente olhar para os 90 minutos ali, merecia a vitória, porque pelo que fez, principalmente no segundo tempo, pelo volume de jogadas que foram criadas, mas que não foram arrematadas da maneira como o torcedor espera. Mas é um confronto gigante, Edu. Se a gente fala de Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Internacional também tem que ser olhado desse jeito. Dois times muito fortes, elencos qualificados, times que podem brigar até o final pelo Campeonato Brasileiro. Todo respeito a esses dois treinadores, né, que é de uma safra mais jovem, mas o Felipe e o Roger, treinadores cheios de ideias, boas ideias, né? A gente percebe no Flamengo e no Internacional a mão deles realmente dentro de uma forma mais coletiva, caras interessados em passar boas informações aos jogadores. Então é isso, assim, se a gente fala um pouco de o que aconteceu com o Mano, por exemplo, né, que perde um pouco a paciência, que o futebol exige muito, né, durante muito tempo e acaba resultando em momentos como que aconteceram aí, discussão dentro do vestiário, um pouco de falta de controle, é algo completamente diferente do que a gente vê no Felipe e no Roger. Caras que têm o controle do dia a dia, que têm boas ideias, que têm bons elencos também nas mãos e que produziram um jogo muito bacana aí para a gente assistir ontem no Maracanã. O Campeonato Brasileiro, campeão gaúcho contra o campeão carioca, e o jogo acabou empatado em 1-1. Tem muitas coisas para considerar nesse jogo. Por exemplo, não dá para desconsiderar que, sem Gerson e Arrascaeta, o Flamengo fica numa posição muito vulnerável no meio-campo. O Flamengo, que mandou o Alcaraz embora, simplesmente não tem jogadores de meio-campo para substituir o Gerson e o Arrascaeta ao mesmo tempo. Se não joga o Arrascaeta, você até pode botar o Gerson no lugar do Arrascaeta. Mas se não jogam os dois, você fica quebrado. A escalação inicial do Flamengo dava a entender que o Luiz Araújo seria o responsável por essa articulação, por ser esse terceiro homem de meio campo. Mas na medida em que a bola rolou, nós vimos que não era isso. Nós vimos, na verdade, o Luiz Araújo caindo pela direita e fazendo um ataque de 4 jogadores, uma linha de frente de 4 jogadores. Foi essa a opção do Felipe Luiz, que não deu certo no primeiro tempo. O Flamengo perdeu por 1-0, num contra-ataque absurdamente iniciado por uma bola de calcanhar do Luiz Araújo no ataque. Perdeu, errou o calcanhar. Veio o contra-ataque do Inter e o Bruno Henrique colorado, acabou abrindo o placar. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo, independentemente de ter perdido por 1-0. Teve uma única boa jogada, que foi uma jogada do Bruno Henrique, cruzando a bola para o Juninho cabecear. Cabeceou bem para baixo, o Rocher fez uma grande defesa, e o Juninho tentou o rebote, mas o Rocher conseguiu abafar, até se machucando, porque o Juninho chutou a bola e, consequentemente, chutou também a mão do Rocher, que teve até que ser substituído no intervalo. No segundo tempo, as coisas mudaram. No segundo tempo, eu já teria voltado com as 2 substituições que o Felipe Luiz fez aos 11 minutos, quando já estava até empate, porque o Flamengo voltou com uma disposição melhor, o Flamengo voltou em cima do Internacional, e logo empatou num escanteio que foi cobrado, não me lembro quem foi que bateu o escanteio, talvez o De La Cruz, e a bola sobrou para o Michael dentro da área, o Michael chutou, a bola tinha o endereço do gol até, mas tinha muita gente dentro da área, e o Léo Pereira conseguiu travar a bola, travou, e aí ele chutou e fez o gol, e foi um gol em que não houve impedimento, porque tinha um zagueiro do Internacional do lado do goleiro. Se não tivesse, se o zagueiro tivesse saído, muito provavelmente o lance teria sido invalidado por impedimento. Mas não foi, o Flamengo empatou. E aí, imediatamente, o Felipe fez as mexidas que eu gostaria de ter feito no intervalo. Ele tirou o Luiz Araújo. Que horror! Gente, que partida horrorosa fez o Luiz Araújo.
horrorosa e irresponsável. E ele tirou também o Michael, que até participou do primeiro gol, mas também teve uma atuação bem tímida. Pouca coisa conseguiu produzir, a não ser esse chute que acabou virando o gol nos pés do Léo Pereira. E entraram, então, o Plata, que entrou bem. O Plata entrou bem pela ponta direita, o Plata na posição dele, ponta direita. Entrou, fez um cruzamento na cabeça do Juninho. O Plata fez um cruzamento na cabeça do Juninho. O Wesley deve ter feito uns 7 ou 8. Nenhum, nem sequer próximo de um atacante do Flamengo. É impressionante como o Wesley não sabe cruzar. O Wesley precisava ter um Tele na vida dele, para fazer com ele o que o Tele fez com o Cafu, que foi a salvação do Cafu, porque o Cafu era igualzinho ao Wesley. Era um cara de muito vigor físico, corria para burro, mas não acertava um cruzamento. Aí o Tele, todo dia depois do treino, dizia assim, você vai ficar comigo aqui e nós vamos treinar cruzamento. E treinava 40, 50 bolas, com o Tele do lado dele, mostrando como era a batida. O Tele tinha sido ponta direita, ele era um craque. Então, mostrou, e finalmente o Cafu aprendeu a cruzar. O Wesley, eu acho que não vai ter tempo disso aqui, porque ele vai embora no meio do ano. Mas se ele não melhorar essa questão de cruzamento, olha, ou ele encontra um técnico europeu que o corrige, o ensina, ou então, vou dizer uma coisa com toda sinceridade, não prevejo um futuro grande para o Wesley lá fora, não. Porque não adianta você ter um lateral que corre como ele corre, tem o vigor que ele tem, que consegue até fazer umas boas jogadas caindo pelo meio, mas na hora H, ou do chute, ou da conclusão, vai mal. Então, foi uma das peças também que eu achei muito ruim hoje. Mas aí o Felipe trocou, entraram o Plata, que entrou bem, repito, e entrou o Cebolinha, que não chega, não dá para dizer que ele entrou bem, mas ele entrou um pouquinho melhor do que o Michael, já foi o bastante. E depois, mais tarde, uma substituição que eu espero, e acredito que vai acontecer, porque o Felipe é um cara muito inteligente, que foi a entrada do Wallace Young. O que eu espero daqui para frente? Se o Flamengo tiver problemas para escalar centroavante, esse menino está pedindo passagem. Esse menino talvez mereça até jogar no lugar do Juninho. Ou com o Juninho, quem sabe? O Juninho não foi mal hoje. Ele perdeu um gol, a gente perdeu 2, pelo menos, né? Perdeu da cabeçada, que ele demorou no rebote, com isso o Rocher conseguiu chegar, e o outro, que era o gol da vitória, né? Ele entrou cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro, mas a bola caprichosamente bateu na trave esquerda do goleiro. Mas o Wallace Young, gente, que cartão, toda vez que esse menino entra muito bem, gente. Que raça, que gana, que visão de gol. Quantas chegou lá, chutou, olha, espetacular o Wallace Young. Espetacular. Esse menino não pode passar despercebido. Esse menino tem que ser, a partir de agora, uma opção melhor. É melhor você jogar com o Wallace Young centralizado e o Plata na direita do que você botar o Plata no centralizado com o Bruno Henrique e alguém na direita. Luiz Araújo, quem quer que seja, Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves entrou também, mas não entrou bem no meu modo de ver. Não consegui ver nada de... Você falou isso na Supercopa, né? Que é como se fosse o teu primeiro título. É a mesma sensação que eu tenho. Porque me perguntaram ali qual é a sensação do Zico estar te entregando o troféu. Honra, privilégio. E não vou dizer que nunca sonhei com isso, que eu trabalhei para isso. Quando eu sonhei em ser jogador, eu tinha a esperança que isso acontecesse na minha vida.